De Repente Mãe, com Luana Borba. Seja muito bem-vinda ao nosso De Repente Mãe, o espaço semanal para a gente conversar sobre os nossos desafios familiares de todo dia. Ser mãe é padecer no paraíso? Tenho certeza que você já ouviu essa frase. É até bem comum, né? Mas fala sério, o que seria das nossas vidas sem os nossos filhos? Para algumas mulheres, a maternidade é um sonho perseguido com tanta força que elas são capazes de superar até mesmo a dor da perda. E olha que não é fácil quando uma gestação, que é sinônimo de nascimento, se transforma na perda de um filho. Mas a gente sabe também que mãe tem uma força que vem e ninguém sabe da onde para vencer todos os obstáculos. A gente, na temporada passada, conversou sobre a dor do luto materno. Inclusive, eu convido você que nos acompanha agora a passar no YouTube para assistir, se emocionar, entender um pouco mais dessa força que eu estou te falando, de quem vence tudo por um filho. Inclusive, também quero convidar você a acompanhar a gente pelas redes sociais, porque ao longo da semana a gente vai sempre falando sobre os assuntos que nós vamos trazer aqui. E eu ouvi relatos emocionantes de mulheres que não desistiram da maternidade, mesmo após uma perda gestacional ou muito precoce. Então, a gente vai deixar o QR Code aqui na tela para você ficar sempre atento às nossas perguntas, às nossas enquetes, para que você também participe do nosso De Repente Mãe. Mas hoje, você de repente pode estar pensando assim, será que vai falar de luto, vai falar de perda? Hoje eu vou falar de transformação, porque eu estou muito feliz de poder receber aqui no estúdio uma mulher guerreira, dessas mães lutadoras mesmo, porque ela superou uma perda, ela viveu o luto, entendeu o momento dela e agora está prestes a receber nos braços o bebê arco-íris, que é aquele bebê que vem trazendo luz, amor, cor novamente para a família. Manuela Dutra, vem para cá. Como eu estou feliz de ver você com esse barrigão. Seja bem-vinda. Eu estava emocionada. Gente, olha, não pode assim tão cedo. Eu já estava ali também. Eu já estou aqui. Seja bem-vinda, eu estou muito Obrigada. feliz, porque a gente ouve falar dessa força da mãe. Mas muitas vezes as situações elas são vividas tão intimamente que a gente não percebe, não consegue tocar isso. E parece só uma história, um caso. E eu fico muito feliz porque, de repente, a mãe proporciona isso para a gente, né? A gente poder trazer essas mães e mostrar esse rosto, mostrar que é real, que, de repente, você que nos assiste agora não está vivendo isso sozinho. Eu fui para as redes sociais e eu fiquei surpresa de ver quantas mulheres abriram o coração para falar das suas perdas e das suas vitórias. E eu estou muito feliz de você que, de uma forma tão madura, conseguiu estar com a gente na temporada passada para falar sobre a dor da perda e hoje está aqui com essa bênção. Eu acompanho você nas redes sociais e quando eu vi o anúncio, eu fiquei tão emocionada. Na hora a gente saiu mandando mensagem um para o outro porque a gente se envolveu muito com a tua história. E eu nem imaginava receber um outro convite. Nossa, mas eu estou muito feliz. Me conta como é que foi isso tudo? Foi planejado para agora ou não? Olha, já queríamos, né? Mas eu sempre tinha aquele receio da questão emocional e tudo mais, então eu dei uma segurada. Decidi esperar passar aquela parte de medicação, né? Tudo que eu estava tomando, passada por psiquiatra. Mas já queria muito. Só que eu tinha na minha cabeça que eu não iria conseguir engravidar rápido. Mas aconteceu, a gente já estava, né, permitindo tudo e aconteceu mais rápido do que eu imaginava. Então, não deixou de ser uma surpresa também, mas a gente já estava querendo sim. Gente, na temporada passada a gente teve uma conversa sobre luto materno e a Manu contou de uma forma muito forte, como ela inclusive nas redes sociais também teve esse trabalho de ajudar muitas mães a enfrentar. Sim. A perda da Estela foi há quanto tempo? Vai fazer 3 anos, dia 5 de julho. 3 anos. E você viveu com ela quanto tempo? 6 meses. 6 meses. 6 meses e 1 dia. Rolou um medo de tentar de novo? Em algum momento você disse, eu não quero tentar de novo? Ou sempre foi seu desejo tentar uma nova gestação? Não, eu sempre quis, mas o medo sempre esteve presente. Sempre. O medo, na verdade, não da gestação em si, porque na minha gestação da Estela foi tudo muito tranquilo. Foi o pós, porque nós descobrimos a patologia dela com 45 dias.
Então, essa tensão do quando nascer, será que vai estar tudo bem? Então, cada uma, né, tem, eu acho que aquele ponto ali, né, do que aconteceu, né? Então, tem umas que perderam na barriga, então aquele processo, aquela semana ali é marcante para elas. Eu acho que a minha é o pós. E aí você falou, então, que recentemente começou a se preparar já para engravidar de novo. Isso. E essa preparação, ela envolveu o quê? A questão física, emocional, familiar? Como é que você conseguiu se preparar para... Isso, primeiro nova ponto gravidez? foi ver a alta, né, pela minha psiquiatra, de parar de tomar todas as medicações. Se eu engravidasse tomando, não teria problema, me ajustaria e tal, mas eu queria parar. Então, eu vi que eu já estava ficando bem, perguntei dela, ela disse, já podemos. Eu falei, nossa, foi até mais rápido do que eu imaginava. Então, parei em maio do ano passado. E aí eu falei, agora, qualquer hora pode, né, acontecer. Só que a minha menstruação desregulada, aquela coisa toda da síndrome do ovário policístico, que eu até comentei sobre isso. Então eu falei, eu preciso cuidar da minha alimentação, da minha saúde, né? Porque isso desregula muito, né, o ciclo menstrual. Então esse era o meu desejo, né? Só que eu não conseguia por conta da ansiedade. Nossa. Era um negócio, eu preciso cuidar da minha saúde, mas eu não consigo. Aí o que eu conseguia? Eu conseguia fazer exercício físico. Isso aí eu mantive fazendo e tal, comecei a conversar com meu marido. Aí ele falou, não, a gente tem que ir, porque senão, né, o que a gente vai ficar esperando, não tem como. Então conversei com ele, isso também foi um preparo, conversar com ele, agora vamos, né? Então acredito que isso. Corpo... Rolou pressão da família? Não. Ai, que bom. Não, nesse ponto não. Porque Isso eu é acho que realmente muito bom. foi muito traumático para todo mundo, sabe? Foi muito traumático como aconteceu tudo. Então, não acontecia. Eu sei que eles queriam, tanto é que, né? Isso aí era bem óbvio pra gente, mas não houve, graças a Deus. Isso é importante até a gente conversar em casa, viu? Porque às vezes, mesmo quando não há uma perda gestacional, para a espera do primeiro filho, acontece uma pressão tão grande da família que pode até atrapalhar nesse processo. E que bom que todo mundo também respeitou o momento de vocês. Sim. E aí, sabe que a gente sempre fica perguntando detalhes, né? Síndrome de ovário policístico, tem aquela situação do ciclo ficar um pouco bagunçadinho. E aí a Manu estava contando que foram vários exames de gravidez para você descobrir que era um positivo real. Mulher, pelo amor de Deus, me conta como foi isso. Eu sempre fui muito ansiosa, né, em relação a isso. Então, até da Estela, que eu esperei, né, eu até contei, foram 2 anos para eu realmente engravidar dela. Então, eu já tinha meu estoquezinho ali de teste, deixava lá, porque senão eu tinha que, toda vez que eu ficava na dúvida, eu tinha que ir lá comprar. E aí, todo mês eu estava fazendo, porque atrasava sempre. Para eu não ficar pensando, será, eu já fazia todo mês logo. Você fazia? Atrasava, já fazia. E aí eu fiz uma viagem em outubro. E antes, a minha menstruação estava programada durante a viagem. Aí eu falei, vou fazer um teste antes. Eu acho que ia ser uns 3 dias antes do programado da menstruação. Para eu ter certeza e vou para a viagem tranquila. Era uma viagem que eu ia só, sem meu marido, era negócios e tal. E aí eu fiz antes, não deu nada. Deu negativo. Deu negativo. E você já estava grávida? Já estava grávida. Ia fazer 3 semanas ainda. Nossa. Muito no início. Aí quando eu voltei, eu acho que fiquei uns 4, 5 dias, não foi muito tempo. Aí eu fiz de novo. Aí foi quando deu bem apagadinho. Aí eu Mas deu? Deu. Porque eu falei, os outros nunca davam nada, né? Então se deu apagadinho é porque tava. Aí eu, meu Deus, não acredito. Esperei mais um tempo, aí fiz à tarde outro, aí deu negativo. Aí eu, não é possível. Como assim? Deu negativo, porque normalmente o ideal é fazer pela manhã, aquela coisa toda. Eu fiz no mesmo dia o de farmácia, à tarde, deu negativo. Aí eu, não é possível. Aí dei um jeito, em segredo, fui lá na farmácia que faz pelo furando o dedo de sangue. E aí deu muito no iniciozinho. Deu, tipo assim, muito no início. Eu descobri muito no início. Ele falou, olha, pelo teu histórico, eu contei pra ele lá, se não dava nunca nada antes, é porque tá. Tá grávida. Tá. Tanto é que eu fiz a primeira ultrassom, só tava o prazo já ia dar pra ver alguma coisa, né? Mas não, só tava o saco gestacional. Nossa, o coração fica a 1000. Porque eu descobri muito, eu acho que não tinha nem dado 3 semanas ainda.
Foi muito no mas olha, início. tá vendo? O tal do falso negativo, né? É, isso Então é tem que ficar verdade. atento. A gente, inclusive, foi conversar com uma ginecologista, porque muitas mulheres, a gente conversando com as mulheres da internet que se dispuseram a falar sobre o fato de terem passado por uma perda, e nós percebemos que muitas perderam durante a gestação. E a gente queria entender isso também. Existe um tempo exato que você pode estar liberado para tentar de novo? Bom, a gente sempre vai em busca de especialistas, né? Vamos ver o que diz a ginecologista sobre o tempo que é importante esperar para tentar ter a gravidez, então, do bebê arco-íris? Não existe uma regra geral para tentar uma nova gestação depois de uma perda gestacional. Cada caso deve ser individualizado. Existem fatores que contribuem, por exemplo, idade gestacional. Pacientes que têm abortos iniciais menores que 10 semanas e não precisam fazer nenhum tipo de procedimento estão liberadas a tentar uma nova gestação no próximo ciclo. Aquelas pacientes que têm um aborto um pouco mais tardio, com complicações infecciosas, que houve a necessidade de uma cesariana para tratamento do quadro, elas têm indicação de recuperação de pelo menos 12 a 18 meses. Então, cada caso deve ser avaliado. É importante manter todo o acompanhamento médico, gente. Não deixe de fazer nenhum tipo de avaliação. É importante, mesmo que você não pense em agora começar a uma nova tentativa já, mas é importante cuidar da saúde e se preparar. E isso, independentemente de gravidez ou não, a mulher precisa ter esse olhar para a sua própria saúde. A gente olha muito para a saúde do marido, dos filhos, da mãe, do pai, mas a gente tem que olhar para a nossa saúde. Então fica esse alerta. Bom, Manu, então você foi pega de surpresa, descobriu que estava grávida, como você contou para o marido? No mesmo dia eu cheguei com esse teste, né? Que Aí da farmácia, você já chegou não, contando? Não, o de sangue. Que sai tá. rápido também. Esse só de furar o dedo, sem ser aquele, né, que é mais elaborado e tal. Eu já cheguei dando pra ele o envelopinho, ele não soube nem, tipo, é muito engraçado, né? Ele não, o que é isso? Que papel é esse? Só que eu coloquei o de farmácia apagadinho também junto. Ele, é sério mesmo? Eu falei, é sério. Ele também não esperava, porque a gente achava que ia demorar, que nós dois íamos ter que fazer aquele processo todo. Mas você contou pra todo mundo logo de cara ou não? Não, nem pra família. Você conseguiu esconder os 3 meses? Não, pra família foi... Nem me lembro. Foi quase 2 meses. Porque também existe isso, né? Muitas mulheres preferem esperar os 2, 3 meses, que é aquele período mais sensível, para poder contar para as pessoas sobre a gravidez. A gente esperou a ultrassom, que a gente ouviu o batimento cardíaco. Então já foi ali com 8 semanas ali, com 7 para 8 semanas. Que é 2 meses, né? É até uma orientação médica, né? Espere para contar, porque é o momento de maior fragilidade esse início da gestação. Você já está com 5. Vou para fazer 5 meses. E essa barriga tá enorme, mulher. Sim, é incrível. Ficou espantada. E uma menina. Uma menina, Clarice. Como foi a escolha desse nome? A gente ficava vendo um monte de nome, o que a gente... Um falava pro outro, o que soava, assim, que gostava. A gente ficou entre alguns. Aí ficou insistindo. Dessa vez foi bem mais rápido do que da Estela. A gente demorou muito. Acho que é a primeira vez, a gente fica com muita dúvida. A gente falou, não, vamos decidir logo. Aí pronto. Aí gostamos, soou melhor e a gente quis. Clarice já tem quarto? Estamos organizando já para fazer. E Clarice herdou alguma coisa de Estela? Tem algumas coisas bem pouquinhas, mas tem. E como é que ficou o teu coração para fazer? Mas assim, de coisas que ela não chegou a usar. Então essas coisas eu guardei. Falei, vou deixar aqui, né? Mas não tem como, lembra assim, tudo lembra ela, né? Tudo. Hoje nós estamos falando sobre uma situação que infelizmente é mais comum do que a gente imagina. O painel de monitoramento de mortalidade infantil e fetal mostrou que no ano passado foram registradas 18.900 mortes de bebês no Brasil. Quase 18.900 mortes. Só que na nossa região norte foram mais de 2.500 mortes, ou de bebês ainda na barriga ou logo depois que nasceram. Você imagina quantas famílias ficaram dilaceradas por causa dessa perda. E hoje a gente está falando sobre a volta por cima, os chamados bebês arco-íris, que são os filhos que vêm depois dessa perda para trazer novamente luz para a família. Nós estamos recebendo hoje a Manuela,
que eu acho um grande exemplo, porque nós conversamos com ela na primeira temporada para falar sobre como superar o luto materno. E hoje, olha só que barrigão lindo, porque Clarice está chegando aí logo, logo. Amém. E assim, você se preparou muito, fisicamente, emocionalmente, mas a gente tem que lembrar que são várias cargas emocionais quando chega um bebê arco-íris. Como é que você está preparada para esse nascimento? Porque existe ainda aquele receio de, será que eu vou transferir de uma para outra? Como é que estão esses lugares na tua cabeça e no coração? Boa pergunta. Eu sempre, antes mesmo de engravidar, eu já pensava muito sobre isso. Eu orava muito pedindo, Deus, não permita que uma outra criança, antes de engravidar, já desde o início, que uma outra criança receba essa carga negativa, que de sentimentos meus, né? Que ela não se sinta sendo, que ela que vai substituir ou sendo a referência da outra, alguma coisa assim, né? Então eu já pedia muito isso, me cobrava em relação a isso. E eu li muito isso, li sobre isso, li muitos livros sobre perdas. Então eu fiz um curso, né, de psicanálise, também me ajudou bastante para entender sobre a psicoembriologia. Então foi fundamental para mim. Foi fundamental. Eu entrei por conta do luto, porque eu já meu Deus, eu preciso entender e tal. Tinha começado a fazer terapia, mas eu precisava ir mais fundo. E entrei num curso maravilhoso. E teve esse módulo que eu sou apaixonada, quero me aprofundar, quero estudar mais sobre isso. E a importância, desde o início da gestação, de você ir conversando com o bebê. Eu confesso que eu não tenho tanta facilidade para conversar, tipo, toda hora. Eu não sou assim. Mas eu tiro alguns momentos para falar. E sobre isso eu tive um dia que eu conversei só com a Clarice, explicando, né, que ela tinha tido uma irmã. Foi uma coisa muito louca, entre choros e muita coisa. Eu conversei com ela e expliquei que ela tinha tido uma irmã, que não estava aqui, mas que nem eu amo as duas. Eu fui explicando, não sei nem dizer exatamente o que eu falei, porque foi naquele momento ali, né? Mas eu fiz isso, porque eu entendi, nesses módulos que eu estou te falando, o quanto que é importante a gente explicar para o bebê mesmo na barriga. E, por exemplo, quando eu sinto uma emoção, uma tristeza, quando eu lembro da Estela, alguma coisa assim, falo, isso não é com você, minha filha, mamãe tá triste, ou então me estressei com alguma outra coisa, marido, com a casa, com qualquer outra coisa. Aí eu tento explicar para ela também. Isso nunca me passou pela cabeça, foi depois de ter estudado. Depois de ter entendido, eu nem sabia que existia isso. A maternidade da Estela também já veio te transformando e te preparando para ser mãe da Clarice, né? Sim, é bem diferente isso. Dá até um alívio, assim, porque se eu entendo que se eu comunicar para ela, existe uma possibilidade de ela estar sentindo, ela estar entendendo, isso tem comprovações já científicas sobre isso. Isso me tira aquela culpa, porque a mãe carrega a culpa, né? A gente já tem... mãe é feita pra de tudo. culpas. Vai acontecer, é normal. Eu já tenho as culpas. Mas em relação a isso, que era um medo, né? De passar essas coisas para ela. Então, a gente, às vezes, tenta ter esse cuidado de se esforçar para não comparar, para não pensar. Entendeu? Você sabe que... Ai, meu Deus, não vou nem falar que eu vou começar a me chamar. Eu penso muito nisso porque, assim, eu não passei por uma perda por morte, né? Quando a gente fez o nosso processo de adoção, eram 2 crianças, porque nós queríamos uma filha, e ela podia ter um irmão ou uma irmã. E aí, nós começamos o processo com 2 crianças. E aí, quando eu engravidei depois, nós estávamos ainda com os 2. E durante a minha gravidez, a minha filha mais velha acabou entendendo que ela não estava preparada para ser adotada, enfim, não vou entrar nessas questões, e ela não está com a gente mais. Mas olha como são as coisas. Desde o primeiro exame, a data de previsão de parto da Maria Cibele era exatamente o mesmo dia de nascimento da minha filha mais velha. Gente, olha que... E aí, ai, meu Deus... É uma coisa que só a gente entende que Deus quer passar uma mensagem pra gente, né? Mas desde o início que a gente falou assim, a gente não quer, porque cada um tem uma história. Então, assim, cada um vai ter seu dia. E aí a gente marcou com a ginecologista um parto cesárea que estava previsto para uma semana antes. Ela disse, a gente não pode esperar
para depois, porque pode ser que venha uma contração e aí a gente não tem como evitar. Como segurar E dizer, fica aí mais um dia. Então, a gente antecipou 7 dias por questões de segurança, né? E aí acabou que, quando a Maria Cibele nasceu, a minha filha mais velha não estava mais com a gente, mas enfim, cada um tem o seu dia. Porque eu acho que a data do nascimento, ela é muito... carrega muitas emoções, muitas questões. Muito significado. Muito significado, né? Então, isso, você imagina, eu não passei por uma perda por luto, mas eu imagino o quanto isso é difícil quando você não tem mais aquele ser ali e você precisa se preparar. Não, deixou de ser um luto, viu? É um luto, com certeza. Não foi de morte, mas foi uma separação. E a gente precisa Vamos chamar uma entrevista para poder a pessoa se recompor. Uma psicóloga para entender exatamente como é que a gente enfrenta esse luto. Vamos ouvir o que ela falou. Existem algumas coisas que são necessárias, né, para ajudar a passar por esse momento do luto. Então, aceitar aquele momento que se passou e aceitar também as emoções que estão vindo. Então, às vezes pode vir a questão do medo, da culpa, da raiva também, da tristeza, e elas são necessárias para a gente passar por esse momento do luto. Cada pessoa vai passar por esse momento de dor de uma forma diferente. E isso é muito importante até mesmo para buscar apoio em algumas pessoas, né? Alguns grupos de apoio, de pessoas que passaram por situações semelhantes, a própria família, de como pode ajudar, os amigos, né? O parceiro que está ali do seu lado. Cada um tem seu tempo. É importante que a gente se respeite o nosso tempo, né? A Marcela Magalhães, ela escreveu para a gente o seguinte: eu mesma vivi essa fase, Luana, minha filha faleceu depois de 5 dias, isso no ano de 2023. E aí ela diz que no momento ainda não tem estrutura, principalmente emocional, para ter um outro filho. E é isso, Marcela. É importante que a gente se respeite. Inclusive, gente, até aproveitar e abrir o espaço aqui para você que tem histórias. Eu vou ler daqui a pouco outras mensagens, mas você que quer compartilhar a sua história, mas sente que não está preparada para falar seu nome, mas acha que pode impactar a vida de alguém, me manda essa história que a gente pode compartilhar aqui no nosso De Repente Mãe. Vamos seguir com a nossa convidada de hoje. Ai, mulher, quando tu vem aqui, a gente só se emociona, pelo amor de Deus. O nervosismo amontoando. Né, Manu, me fala, como é que você está preparando a chegada? Porque, assim, eu tenho uma estrelinha lá em casa até hoje, porque a Manu, quando da chegada da Estela, ela fez estrelinhas de feltro que estavam ali para serem entregues para as pessoas quando fossem visitar. Uhum. E eu sou muito feliz porque eu tenho uma estrela dessa. Eita, Fela, vou chorar de novo, mulher. Ai, meu Deus. E aí, esse Natal agora lá em casa, a gente, na nossa árvore, nós sempre temos a decoração em si e algumas coisinhas que marcam situações da nossa vida e a gente coloca. E a estrelinha da Estela foi para nossa árvore de Natal. Ai, que lindo, Senhor. Então, a gente tá querendo ter uma expectativa muito grande de organizar o quartinho, arrumar, pintar, reformar o que tem para reformar. Já tá quase pronto ou ainda não? Não, a gente ainda vai começar. E em relação ao que você estava falando de datas, né? Eu também fiquei muito impactada com isso, porque a previsão da Clarice é 2 de julho. 2 de julho é a data do meu aniversário. A Estela, ela partiu 3 dias depois do meu aniversário, dia 5 de julho. Nossa. Então, quando eu vi aquilo assim, eu fiquei tipo... Na verdade, era início de julho, então não tinha ainda a data definida, porque no início né? E eu, assim, ficava, meu Deus, Senhor, é muito pra mim, é muito... Não é coincidência, muito, né? Não é coincidência, é deucidência, né? Então... gostei disso. Deucidência, até tenho dificuldade de falar. Então, eu falo, caraca, Senhor, se eu veio, né, se eu quero mesmo que eu ressignifique e tal. E, por mim, meu sonho é ter parto normal. Mas tá eu se não preparando pra vou isso? ter coragem. Olha, eu não tô sozinha, porque eu falava isso também, né? Meu sonho. Eu acho muito bonito, eu acho que deve ser incrível aquele processo todo, mas eu não tenho condição. Porque da Estela, eu quis parto normal e eu tentei parto normal, só que não foi, entendeu? Eu cheguei até 6 centímetros, foi, meu Deus do céu, quase morri.
Eu só falava isso, tem que fazer uma comédia aqui. Eu só falava assim, Jesus, eu vou morrer, Jesus, eu vou morrer. Eu só falava isso, eu não conseguia falar nada. E eu não sou histérica. Assim, eu sou muito incubada mesmo, eu coloco minhas emoções pra dentro. Então, tem mulher que grita, aquela coisa toda. Eu só falava, Jesus, eu vou morrer, Jesus, amor, Jesus. Olha, a Stephanie tá dizendo aqui no meu ponto, todo mundo fala isso, é só você não, porque a dor é danada. Só que não gritava, eu não ficava. Aí passava alguém aleatório assim, eu falava, moça, me ajuda, eu vou morrer. Gente, trabalho de parto. Trabalho de parto. Só que eu só cheguei até 6 centímetros, a médica achou melhor a gente ir pra cesárea, foi aquela anestesia foi como se eu tivesse ido pro céu. Um bálsamo mesmo. Jesus amado. Então, assim, é o meu sonho, mas... Você já planejou como cesárea? Eu quero decidir com o médico, eu ainda vou ver direitinho. Eu queria muito que fosse dia 1º de julho, que não fosse no meu aniversário, para não ser igual. A parte emocional, né, de recebê-la, eu tô só muito, tipo, na expectativa. Eu consigo, hoje, eu tava falando dos medos antes, né? Então, eu tive muitos medos, às vezes vem o medo, mas né, como na palavra de Deus fala, que a gente tem que deixar o medo de lado, a gente tem que confiar no Senhor, né? E o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Então, quando eu começo a vir, eu falo, Deus, vem aqui comigo, me ajuda. Então, eu percebo que eu tô mais tranquila em relação a isso. Gente, que nós não podemos abrir mão nunca. Primeiro, de bom acompanhamento durante a gestação. Não deixe de ir a nenhuma consulta dos exames pré-natais. Tem alguns que são chave, mas independentemente desses, faça todos os que forem prescritos. Ainda que seja na rede pública, que você não tenha condições de pagar para um profissional, de repente, mais gabaritado, mas faça, porque você precisa fazer rastreios que são importantes e que têm tempo específico para serem feitos. Não deixe de fazer nenhum desses exames. E quando o seu bebê nascer, também é importante que você fique atento a esse acompanhamento inicial, porque existem uma série de testes que precisam ser feitos quando o bebê nasce. Você precisa saber que você tem direito a acompanhante, sim. Então, aqui não pode entrar. É seu direito. Você tem o direito de estar acompanhada. Não tem que ser seu marido, pode ser sua mãe, pode ser sua irmã, alguém que você confie e que vá te ajudar nesse momento. Mas é importante que você estude isso. Plano de parto. Coloca aí na internet que você vai ver tudo que você pode e deve definir enquanto você não está com as dores da contração, enquanto você não está naquele momento que não consegue pensar em mais nada. Você agora, enquanto está nessa espera, já planeje tudo direitinho para que no momento você tenha tranquilidade só para curtir a chegada do seu bebê. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você se abandonou um pouco depois da maternidade? Eu te pergunto isso porque tem mães que depois de terem seus filhos só compram roupa para os filhos, só pensam em cortar cabelo dos filhos, sapato novo só para os filhos. Mulher, e você? A gente precisa lembrar que, além de mães, nós somos mulheres. E a gente merece se cuidar, a gente merece ser bem cuidada. Então, por isso, quero te fazer um convite muito especial. O De Repente Mãe, nessa 2ª temporada, quer promover uma transformação. A gente quer fazer um resgate dessa mulher que está aí só coberta pela capa da maternidade. Então faz o seguinte, se você está disposta a trazer de volta essa mulher à vida, manda um vídeo pra gente, pega o seu celular, 2 minutinhos, e aí você diz o seu nome, onde você mora, quantos filhos você tem, qual é a sua idade e conta principalmente pra gente quem é essa mulher que está aí dentro e que você quer resgatar. Manda esse vídeo, a gente vai deixar aqui na tela os contatos, pode ser por e-mail ou pode ser pelo WhatsApp. O importante é que você mande pra gente, porque nós vamos selecionar a melhor resposta sobre essa mulher que vai ser resgatada. E essa mulher vai vir aqui para o De Repente Mãe. A gente vai fazer uma transformação, cabelo, maquiagem, roupa, tudo. E, claro, conhecer a história dessa mãe. Então, se prepare e participe, porque, além de mães, nós somos mulheres. E somos mulheres guerreiras. A gente está hoje com a Manuela Dutra, que eu vou te falar, está vivendo uma fase iluminada. Olha esse barrigão lindo, porque Clarice está chegando daqui a alguns meses para trazer muita luz, muito amor para essa família. Ela é o chamado bebê arco-íris. Para você que está chegando agora, o bebê arco-íris é aquele bebê... O que é o arco-íris? É aquelas luzes maravilhosas com várias cores que se confundem, que se misturam. A gente não consegue definir, identificar. É algo divino, né? Mas que vem depois do quê? De uma chuva forte, que muitas vezes
causa até estragos. Então, os bebês arco-íris recebem esse nome justamente por isso, porque depois da dor de uma perda gestacional ou uma perda muito prematura, eles chegam para trazer luz, para trazer amor, para trazer vida para a família. E a gente está vendo essa história acontecer. Eu estou muito feliz, Manu, de ter você aqui, porque você, primeiro, já foi um grande exemplo quando falou de como superou o luto da Estela e agora está vivendo essa espera linda pela Clarice. Mas você não é a única. Eu fiquei muito surpresa de ver quanta gente se dispôs a falar sobre isso. Olha, a Andresa disse, eu tive 2 perdas, uma por negligência no parto e um aborto espontâneo. Mas hoje eu tenho o Theo, que é um bebê arco-íris. Parabéns, Andresa e Theo. A Carla Monte diz, depois de 2 abortos, minha bebê arco-íris veio 2 abortos. Que fossem, Carla. A Maria Araújo disse, minha Maria é um bebê arco-íris, que lindo. A Souza Alves disse, eu vivi uma história muito triste. Perder meu filho foi uma dor que não tem cura. Que você consiga encontrar o seu momento para superar esse luto, mas é importante também se permitir viver esse momento, viu? A Vandrícia disse, o meu bebê é um bebê arco-íris. Estou de 15 semanas e com 44 anos de idade. Vandrícia, que bênção, pois que seu bebê arco-íris venha com essa cor, com essa luz para a sua vida, para a sua família, porque realmente é sempre um momento muito transformador. A gente está vendo aqui a Manu que está radiante. Amém. Com a chegada da Clarice. E eu sempre me emociono, assim, quando eu vejo muitas, porque vem, né, muitas mamães falando comigo, fico sabendo. Toda vez que uma me conta de uma perda, você sente tudo aquilo de novo. E porque você foi uma fortaleza. Desde que a gente começou a acompanhar você mais de perto, a gente percebe o quanto você foi uma fortaleza. E não porque não sofreu, mas Exato. Porque você conseguiu viver a dor, entender a dor e tentar transpor. Porque eu acho que esquecer não esquece, né? Não. E nesse processo vem culpa também de você estar se permitindo viver um novo momento? Não, agora não. Eu acho que, eu até falo assim para algumas pessoas, eu engravidei no momento certo. Que eu quis antes, eu acho que eu sentiria antes. Porque eu tive culpa de ficar alegre, eu tive culpa de estar passando, assim, fases mais leves, de não estar mais tão mal. Eu vivi essas culpas, né? Para você que já viveu isso, qual é a mensagem principal que a gente precisa deixar para as mulheres que ainda estão envolvidas nessa dor do luto? Porque já me perguntaram, como é que eu faço para essa dor passar? Nossa. Eu acho que você não tem como ter uma receita. Mas você que já viveu isso, como que você poderia dar essa luz para as mulheres que, de repente, estão ainda nesse momento turbulento? A primeira coisa que eu sempre falo quando uma mãezinha fala comigo é sinto muito. Eu tenho certeza que tá doendo demais. E aí é o momento que eu vou querer chorar, mas eu vou me segurar. Não tem receita, como a gente falou. Eu acredito muito que você tem que se aproximar de Deus, que você tem que buscar Deus, porque é Ele que vai te fortalecer. Se eu tô aqui, não é porque eu sou forte. Muita gente chega assim pra mim, sabe? Mano, tu é muito forte. Eu falo, mulher, eu não sou forte, tu não tem noção de eu lá em casa, né? Acabada, jogada no chão várias vezes, né? Eu não sou forte, mas é um Deus que me fortalece. Então eu busquei muito isso. Eu busquei ler muito a Bíblia, ler livros de mulheres que perderam, né? Testemunhos, eu vi muitos vídeos de testemunhos, porque eu pensava, se aquela pessoa conseguiu superar, eu também vou. Se aquela pessoa conseguiu ter filhos depois, eu também vou. Então, isso não diminuía aquela dor, mas me dava uma esperança de que eu poderia algum dia aquela dor passar. Eu sei que tem dias que você vai ficar muito mal, vai ter pensamentos de morte, porque eu também falei sobre isso, né, da outra vez. Aquela sensação de que eu queria morrer, eu queria ir embora daqui, nada vai dar certo mais pra mim. Mas eu acredito que tem que viver a dor. Outra coisa, incubar a dor é muito ruim. Tem pessoas, e eu fiz isso um pouco no início, tentando, tipo, eu sou forte, né? Não é bom. Então, tem que viver a dor, tem que buscar muito a Deus, pessoas. É muito difícil você ouvir coisas de pessoas que não passaram por aquilo. É muito difícil, então, cuidado, porque às vezes a pessoa está tentando te ajudar, e eu sei disso, mas ela fala algo que machuca mais. Né? Porque ela não passou, então ela fala uma coisa, sei lá, posso dar exemplos? Sim, por favor. Por exemplo, mas logo você tem outro.
Tipo, como assim? Como se fosse substituir. Você Como não vai assim? substituir. Não tem nada a ver, tipo... e é mais comum em quem teve aborto. E hoje eu entendo muito isso, que era uma criança, porque a partir do momento que eu comecei a gerar a Estela e a Clarice, já é a minha filha, já é o meu bebê, então a gente já gera expectativas. Em 2024 foi o ápice para mim. Início de 2024 eu achava que eu já estava bem. Olha aí, 2024 foi ano passado. Eu tive uma revolta assim, é como se tivesse saído tudo. Tava ainda escondido algumas coisas. Então, eu achava que eu já estava bem e tal, e aconteceu 2 gatilhos muito fortes, né? Que acionaram isso. Então, eu fiquei, tipo, 1 mês e meio, assim, achando que eu ia largar tudo. Eu ia largar minha fé, que eu não iria mais conseguir, que... Eu estava muito revoltada. Meu Deus, era uma pressão aqui no peito, eu estava muito revoltada. Ia para a igreja e, assim, sabe, não conseguia adorar, não conseguia louvar, era aquela coisa... E choro e raiva, um negócio assim. Depois disso tudo, Deus mesmo foi... é porque é difícil explicar. Mas Ele mesmo foi me respondendo aos poucos. Eu colocava pra fora. Depois desse dia eu falava, eu tô com muita raiva. As minhas orações eram assim. Eu tô Mas com é importante muita raiva. você até falar para você ouvir o que você está falando. Porque às vezes a gente esconde e aquilo ecoa de uma outra forma. E quando você bota para fora... Você consegue ter mais clareza sobre aquilo, você formula melhor aquela dor. E o pai da psicanálise, que é Freud, né, ele fala isso, a cura ela vem pelo falar. E é muito louco isso, porque tudo está conectado. Então, tipo, quando... Você acha que você hoje entende o que aconteceu? Não que eu entenda. A mensagem do que aconteceu? Tipo assim, como eu converso com meu marido, acontece coisas ruins para muita gente, para pessoas boas, para as pessoas ruins. Acontece coisas ruins para todo mundo. E a diferença é como é que a gente vai lidar com aquilo depois. Não que acredito que Deus fez isso para um propósito. É diferente hoje, sabe? Quer dizer que Deus permitiu que matou a minha filha para acontecer algum propósito. Não, aconteceu e por conta disso eu posso lidar de uma forma diferente e usar isso como um propósito de ajudar outras pessoas. E é isso. Enfim, eu espero que tenha dado para entender, porque é muito confuso. Mas é isso que a gente espera com De Repente Mãe. Que às vezes as pessoas dizem assim, mas são histórias comuns, mas só que não são faladas. E a gente precisa falar, porque é falando que a gente cura dores. A gente traz esses assuntos para compartilhar com você, para que você se sinta forte, que você não está só. Para que você consiga ouvir, de repente, num relato verdadeiro de alguém que de fato passou ou passa o que você está enfrentando, que é possível seguir em frente. Então é isso que a gente espera ser. Esse momento de identificação e depois de transformação. Obrigada, Manu. Saúde para você, para Clarice, para sua família. Amém. Que seja arco-íris com as cores mais lindas para iluminar você e a sua família. Amém. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. A mulher começou chorando, a mulher vai terminar chorando. Obrigada a você que passou com a gente esse domingo. E essa é uma história que, se você, de repente, achar que pode tocar a vida de alguém, daqui a pouco a gente vai estar no YouTube, manda esse link. Ou então, o link pelas plataformas de áudio como podcast, porque eu acho que você pode tocar muitas vidas e transformar muitas vidas. Bom domingo para você em família. Você assistiu De Repente Mãe com Luana Borba.